Salve, salve, minha galera, como é que vocês estão? Tá tranquilo em casa? Eu tô super à vontade. Já curti aula de inglês, good morning, isso, aprendi a tocar aqui também, flauta, vários instrumentos super diferenciados, gostei pra caramba. E agora eu tô aqui com o professor Davi que vai falar de história, mas segura a onda um pouquinho, a gente vai falar bastante de história hoje, e é legal, você sentiu que eu já tô empolgado. Por quê? Você sabe que eu sou professor de história também, né? Eita, deu certinho hoje. Segura aí que vai ser um show. Pessoal, bora para os nossos avisos práticos da nossa manhã? Beleza, né? Lembra, de segunda a sexta nós estamos aqui sempre com vocês, de 9 às 12. Sendo que toda terça e quinta é ao vivo, é ao vivaço, tá? Aí é o nosso preparatório para o Enem, para o PAS, vestibulares, pensando em você, nosso aluno, todos aí que estão de olho nosso. E lembrando que todas essas informações a gente tem duas fontes. Nós temos o nosso Twitter, @escolaemcasa.df, beleza? E tem o nosso grande parceiro também, que é a TV Justiça, né? Que é o @TV Justiça. Sempre dá uma olhadinha por lá, sempre tem informação. Professor, tem um amigo meu que acabou de falar que ele está perdendo as aulas, não está conseguindo sintonizar. Fala com ele para ficar calmo. TV Gênesis, sintoniza 24. Não, professor, não está dando certo. Então, pera aí. YouTube, TV Justiça. Entra na TV Justiça porque tá lá agora, tá passando. Professor, perdi as duas aulas. Tranquilo. Canal 11.1, TV União, à tarde, a partir das 13 horas, 13 às 16. Professor, o que eu faço? Estou conseguindo. Tranquilo. Corre lá para o YouTube da Escola em Casa DF, porque lá também está as aulas passadas. Se perdeu alguma coisa, ou melhor, quer revisar, porque eu sei que você é desses em casa também. Tá preparado? Tá tranquilo? Todas as informações anotadinhas aí, de 9 às 12 aqui conosco, pela manhã na TV Justiça ou TV Gênesis, que aí você vai pegar o canal 24 e à tarde pela TV União. Tá tudo ok? Tudo anotado? Que ótimo! Eu sei que você tá super empolgado para começar essa aula de história, né? Também tô. Vamos junto aí, porque no final a gente tem surpresinhas aí, tem algumas coisinhas que a gente vai colocar para vocês. Davi, é com você, aula de história, Guerra Fria. Entender Guerra Fria é entender esse mundo contemporâneo. Vocês vão ver que show de bola que é isso aí. Ainda mais você aí que está de olho no Brasil e no mundo. É com você, Davi. Obrigado, Toniel. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, finalmente podendo falar diretamente com vocês. Olha, eu sei que é em casa, mas é uma aula, então assim, pega teu caderno, pega teu lápis, tua caneta para você anotar algumas coisas que eu vou te falar aqui hoje que vão ser importantes. Sempre que precisar anotar, eu vou falar para você, olha, presta atenção nisso, pode anotar. Guerra Fria é um tema muito legal, é um tema um pouquinho complicado e um pouco longo. Então eu vou tentar fazer uma forma simples, a gente vai dividir um pouco a Guerra Fria. Não vai dar para cobrir toda a Guerra Fria hoje, porque a gente só tem 50 minutos aqui, 1 hora, não dá para falar tudo. Eu vou falar do começo e da primeira parte da Guerra Fria. Depois, numa outra oportunidade, quando eu voltar aqui, a gente continua e fala de outras partes da Guerra Fria, você vai ver que vai ser bem legal. Professor, eu estou aqui em casa, posso chamar o pessoal para assistir a aula? Pode. Guerra Fria é um tema bem acessível. Então, assim, pode chamar quem está aí na sua casa, senta todo mundo no sofá, pega o caderno, pega o lápis. Olha, se tiver cachorrinho aí, pode chamar também, porque hoje vocês vão ver que tem até cachorro na nossa aula da Guerra Fria. Então, hoje tem para todo mundo, tá? Bom, para começar a falar sobre um assunto como Guerra Fria, talvez a primeira grande questão seja o que é Guerra Fria. Eu coloquei aqui para vocês uma breve definição de Guerra Fria, que vocês vão ver nesse próximo slide, e é uma definição de uma de tantas possíveis definições que a gente tem, tá? A Guerra Fria, eu vou começar com isso que a gente está chamando de pródromo. E talvez aqui comece já um problema, né? Você olha assim e fala, mas professor, o que é pródromo? Pródromo é início, é começo. É um termo que vem lá da medicina, quando a mulher começa a ter as dores do parto. Então, pródromo é aquele momento que vai nascer alguém, ou no nosso caso aqui, alguma coisa. Então, essa primeira parte que a gente vai ver são os pródromos da Guerra Fria, ou seja, o momento do nascimento da Guerra Fria. Mas antes de falar do nascimento da Guerra Fria, vamos falar sobre o que é Guerra Fria então. Então aqui a gente tem no próximo slide uma definição de Guerra Fria, é uma definição das tantas possíveis. Olha só, conflito indireto entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É isso que significa esse URSS que está aí, com grande peso ideológico.
Você deve estar percebendo que eu negritei aqui, eu coloquei de maneira destacada duas palavras, indireto e ideológico. Bom, primeiro eu queria que você anotasse essa definição, para você não esquecer mais, e pensasse nessas duas palavras, indireto e ideológico. Você que está assistindo hoje, agora, nesse horário, grande parte de vocês são estudantes da terceira série. É o pessoal que está se preparando para Enem, tem o PAS 3, tem um monte de exames e vestibulares. Então você precisa ficar esperto nessas questões aqui. Quando eu falo de Guerra Fria, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética é sempre indireto. E aí talvez você esteja se perguntando, mas professor, como assim um conflito indireto? Significa que eles, União Soviética e Estados Unidos, não vão se enfrentar diretamente, exército americano e exército soviético. Eles vão se enfrentar por meio de outros exércitos e outros países. É isso que eu quero dizer com confronto indireto. Então você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Por quê? O que às vezes os vestibulares gostam de fazer é te confundir com isso. É falar que Estados Unidos e União Soviética entraram numa guerra direta, que se confrontaram, que os exércitos se enfrentaram. Não, isso não aconteceu, tá? O confronto foi sempre indireto. É por isso que essa palavra está aí destacada para você. A outra palavra que está destacada é ideológico. Você precisa entender quais eram os sistemas ideológicos que estavam em choque aqui na Guerra Fria. São duas grandes ideias de pensar e de entender o mundo e a sociedade. Que ideias são essas? Eu tenho certeza que você já sabe. A gente está falando aqui do socialismo e do capitalismo. Os Estados Unidos defendendo o modo de produção, o modo de vida capitalista. A União Soviética, que tinha feito uma revolução lá atrás, em 1917, a famosa Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique, tinha se tornado um país socialista. Era o primeiro país a usar essa ideologia do Karl Marx para tentar fazer rodar a roda da economia. Então a União Soviética queria expandir isso para outros países e os Estados Unidos queriam impedir isso, não queriam de forma alguma que outros países caíssem nessa malha, nessa teia soviética e se tornem socialistas. Então essa é a definição e esse é o mote principal, essa é a causa principal da nossa Guerra Fria. Tranquilo? Vocês entenderam? Se vocês não tiverem entendido, podem mandar pergunta lá no Twitter, que daqui a pouco o Otoniel vai vir aí com as perguntas de vocês. Escola em Casa DF, faz a pergunta e no final da aula eu vou responder algumas dessas perguntas, tá? Beleza. Então olha só, agora que vocês já entenderam o que é Guerra Fria e agora que vocês também já tiveram bastante tempo para poder copiar a nossa definição, eu quero que vocês entendam como era a cabeça das pessoas naquele momento. Olha só esse slide que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês estão vendo esse slide? O que vocês estão vendo aqui é uma explosão. É a explosão da bomba de Hiroshima, que aconteceu no dia 6 de agosto de 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Gente, principalmente vocês que nasceram aí por volta de 2003, 2004, talvez não entendam como era difícil viver na Guerra Fria. Havia um medo constante das pessoas de que o mundo ia acabar a qualquer momento. E olha, vocês vão ver que, de fato, o mundo quase acabou em vários momentos. Portanto, esse medo era um medo real. E por que havia esse medo? Esse medo havia por conta disso aqui, desta bomba. Dessa bomba que pela primeira vez foi mostrada, aliás, as duas únicas vezes que ela foi usada foi na Segunda Guerra Mundial, e foi o suficiente para as pessoas ficarem completamente horrorizadas com o poder dessa bomba. Essa bomba matou em menos de 30 segundos 166 mil pessoas em Hiroshima. É isso mesmo que você ouviu. Tá? A bomba atômica, essa bomba aqui, ela matou 166 mil pessoas assim. 8h15 da manhã, o avião americano deu uma volta sobre Hiroshima, soltou a bomba, ela demorou 40, 45 segundos para cair e explodiu a cerca de 500 metros do solo. Bem no ponto que os americanos tinham escolhido como ponto-chave para jogar a bomba, uma ponte em forma de T. Quando essa bomba explodiu, imediatamente 166 mil vidas foram ceifadas.
E as pessoas se perguntaram, como a gente vai agora guerrear contra os Estados Unidos? Essa arma é uma arma terrível. Você que é estudante da terceira série deve inclusive se lembrar daquele poema que o nosso poetinha Vinícius de Moraes escreveu em 1954 falando dessa bomba. Ele olhou para essa foto e, como é um poeta, ele pensou, nossa, essa foto, isso parece uma rosa. Só que é uma rosa diferente. É uma rosa atômica. E aí ele fez o poema Rosa de Hiroshima. Depois eu quero que você procure esse poema e leia esse poema do Vinícius de Moraes, que é belíssimo. E ele fala assim, pense nas crianças mudas, telepáticas. Pense nas meninas cegas, inexatas. E aí ele vai falando, ele fala, pensem nas feridas como rosas cálidas. Daí ele diz, mas não se esqueçam da rosa, a rosa de Hiroshima, rosa hereditária, rosa radioativa, estúpida, inválida. Olha só, rosa hereditária, porque esse novo tipo de guerra, esse novo tipo de arma, a arma nuclear, ela mata pessoas ali instantaneamente e os sobreviventes ainda vão carregar doenças por gerações. É a partir daí, é a partir do medo dessa bomba que a gente precisa entender a Guerra Fria. Então, você se imagina vivendo num lugar e que você sabe que a qualquer momento uma bomba como essa pode ser jogada. Aliás, à medida que a Guerra Fria vai se desenvolvendo, não é uma bomba como essa, é uma bomba até muito mais poderosa do que essa. A gente está falando de bombas com 1000 vezes a potência dessa aqui. A qualquer momento, tanto União Soviética e Estados Unidos podiam destruir o mundo completamente. É nisso que eu quero que você pense. É esse tipo de medo que embalou as pessoas durante a Guerra Fria. E é por isso que a gente precisa entender bem a Guerra Fria e tentar evitar que coisas assim aconteçam novamente. Vejam só aqui no próximo slide, uma das grandes questões que vocês precisam entender quando a gente fala de Guerra Fria é a ideia de dilema de segurança. Dilemas de segurança, o que é isso, professor? Olha só, desconfianças surgidas com Yalta, Potsdam e Hiroshima que vão se exacerbar. Como assim? Presta atenção aqui. Yalta, Potsdam e Hiroshima, mas Yalta e Potsdam são dois grandes encontros dos líderes da Segunda Guerra Mundial, dos líderes dos aliados ingleses, americanos e os soviéticos, para tentar rearranjar o mapa da Europa, já que eles estavam vencendo a guerra. A gente já está falando aqui de fevereiro de 45, quando a guerra está para terminar, ela termina em maio, e depois em agosto de 45, quando ela já terminou. Então, eles estão ali meio que dividindo a Alemanha e dividindo o mundo e dizendo, olha, agora que a gente ganhou, eu fico com essa parte, eu fico com aquela parte. E aí, principalmente o Stalin, o líder americano, e o Roosevelt, e depois o Truman, os presidentes... Desculpa, o Stalin, o soviético, e depois o Roosevelt e o Truman, os americanos, eles começaram a entender que aquelas duas superpotências talvez tivessem interesses diferentes e que talvez não desse para que elas continuassem sendo aliadas. Lembrem-se que durante a Segunda Guerra eles eram aliados. E aí começa a questão do dilema de segurança. Eu vou tentar explicar para você dilema de segurança de uma forma bem simples. O dilema de segurança é o seguinte, você se sente ameaçado. Você desconfia que, sei lá, o teu vizinho pode querer fazer mal a você. Aí o que você faz? Você compra uma arma. Então você se arma. E aí você fala, bom, agora eu estou mais seguro. Se meu vizinho me atacar, eu tenho uma arma. Mas esse é o dilema de segurança. Porque o seu vizinho que não tinha arma, sabe que você está armado. E agora o seu vizinho fala, uai, se ele se armou, talvez seja melhor eu me armar também. Porque talvez ele esteja planejando alguma coisa contra mim. E aí o seu vizinho vai e se arma. Então você agora está menos seguro, porque o seu vizinho não tem uma arma, mas agora ele tem. E agora que ele comprou uma arma, você se sente ainda mais inseguro e você vai e compra uma segunda arma. E assim o seu vizinho vai olhar para você e fala, bom, ele está com 2 armas,
é melhor comprar uma segunda arma também. E cada um vai se armando mais e mais e mais. Nesse próximo slide vocês vão ver uma figurinha, um desenho que mostra um pouco isso. A gente está vendo Estados Unidos e União Soviética cheio de armas, bombas e aviões. Esses caras tinham poder para destruir o mundo várias e várias e várias vezes. Destruir o mundo inteiro várias e várias e várias vezes por conta do dilema de segurança. Dessa ideia de que eu me armo um pouco, o outro se arma um pouco e, de repente, está todo mundo armado até os dentes, armado com bombas como aquela de Hiroshima e com bombas ainda mais poderosas do que aquelas de Hiroshima. Tá? Então, vamos lá. Guerra Fria, conflito ideológico, mas um conflito indireto, dilema de segurança, todo mundo se armando e essa ideia toda e esse medo todo surge principalmente a partir de Hiroshima. Tranquilo? Bom, vamos agora para o próximo slide. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns eventos, algumas coisinhas que foram acontecendo até a gente chegar na ideia mesmo de Guerra Fria e no primeiro grande ponto que é a estratégia americana para a Guerra Fria. E aqui tem uma história muito interessante, porque a estratégia americana começa com aquilo que a gente chama de um longo telegrama. Longo telegrama com 8.000 palavras. Um telegrama normalmente é uma coisa curta, né? A gente coloca 30, 40, 50, no máximo 100 palavras. 8.000 palavras é um longo telegrama. O que era esse telegrama? O secretário de Tesouro dos Estados Unidos mandou uma pergunta para a embaixada americana na União Soviética. E a pergunta era assim, olha, por que os soviéticos não participaram das reuniões para a formação do Banco Mundial e tal? E aí um funcionário da embaixada americana, um diplomata que adorava a história da União Soviética, que conheceu a União Soviética como poucos e que tinha lido tudo sobre literatura russa, ele falou, agora é minha vez. Perguntou, o embaixador não estava na embaixada, ele falou, agora eu vou explicar direitinho o que está acontecendo. E aí ele escreve esse longo telegrama com 8.000 palavras, dizendo o seguinte, olha gente, olha Departamento de Estado, olha Estados Unidos, vocês não estão entendendo nada. Os soviéticos, eles são muito diferentes do que vocês acham. Vocês não entendem a cultura russa. E para entender a Segunda Guerra, vocês precisam entender, para entender a Guerra Fria, vocês precisam entender a cultura russa. Vocês acham que os russos vão ficar jogando esse joguinho nosso? Não, o plano deles é o domínio, o plano deles é acabar com o capitalismo. E só há uma forma da gente conseguir fazer com que eles não atinjam seu objetivo, é contendo os russos. Contendo os russos, se preciso for, com violência, mas sem atacá-los, contê-los. A gente contém, não deixa que eles se espalhem, que eles consigam conquistar outros territórios, e aí, naturalmente, o comunismo vai acabar na União Soviética. E aí talvez você esteja se perguntando assim, mas por que ele achava que o comunismo ia acabar naturalmente? Bom, aqui tem uma história até engraçada e serve para você, principalmente, que é estudante do ensino médio. Se você for como eu gostava de algumas histórias, de algumas matérias, tipo história, e não gostava de outras, tipo física, química, e aí eu não via muito sentido em estudar aquilo. Mas olha só que interessante. Esse cara, ele fez uma viagem de Moscou até a Sibéria. A Sibéria é uma região da Rússia muito, muito, muito gelada e bem no interior do país. E ele fez uma viagem de trem para conhecer melhor a Rússia. E na volta ele voltou no avião, que naquela época tinha que parar a cada 1-2 horas. E a Sibéria é uma viagem muito longa. Então o avião ia parando aqui e ali. E ele falou que do lado dele, sentado ali do lado dele, sentou uma senhora, uma velhinha, que não conseguia ler nem escrever. Ela era russa, não sabia ler nem escrever. E ela sentou do lado dele. E ele começou a ler um romance de Tolstói, um grande autor russo. E ele viu que a velhinha ficou muito interessada. E ela falou, o que você está lendo? Ele falou, estou lendo Tolstói. Ela falou, você pode ler em voz alta para mim? Quando o avião parou em uma das várias escalas, ele começou a ler Tolstói em voz alta para ela. E ela começou a ouvir atentamente. E ele percebeu que um monte de gente que estava no avião, que também não sabia ler e escrever direito, começou a ficar do lado dele para ouvir. E ele ficou impressionado como aquelas pessoas ouviam e se interessavam com a literatura russa lá do século XIX. E aí ele pensou, poxa, esse povo tem raízes muito profundas, raízes culturais muito profundas. O socialismo não vai conseguir ficar aqui muito tempo.
Foi daí que ele tirou a ideia de vamos conter a União Soviética, porque a cultura russa, naturalmente, em algum momento, vai expelir o socialismo da Rússia. Bom, então vocês viram aí como por meio da literatura ele bolou toda uma estratégia de contenção dos americanos na Segunda Guerra. Isso é muito interessante, né? Imagina você depois bolando alguma estratégia para o governo brasileiro a partir de, sei lá, Machado de Assis. Por isso que a gente precisa estar sempre estudando tudo e atento a tudo. Bom, esse cara que se chamava George Kennan manda então esse longo telegrama para o governo americano. Massa. No mesmo momento, ou um pouquinho depois, em março de 46, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele já não é mais, ele tinha sido primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai para uma faculdade nos Estados Unidos fazer uma palestra. Em Westminster é o nome da faculdade, no estado de Missouri, em Fulton, Missouri. E lá ele fala o seguinte, gente, olha só, os soviéticos, eles estão querendo dominar tudo, e eles estão isolando parte da Europa. E ele fala, desde o Adriático até o Báltico, desceu uma cortina de ferro, e essa cortina de ferro, ela está então fazendo a separação entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Cortina de ferro. Esse foi o termo que ficou marcado. Eu estou vendo, inclusive, agora aqui no nosso slide que está errado o cortina, viu? Não é com U, não, é com O. Cortina, cortina de ferro. E sei que você que está atento, que é vestibulando, já notou, já sacou e falou, ó, tem um erro ali. Muito bem, foi de propósito, tá? Foi para ver se você está ligado nisso. Pois é, o Churchill bolou esse termo cortina de ferro. E aí, então, as pessoas começaram a usar isso, os países da cortina de ferro. Portanto, sempre que você via esse termo, países da cortina de ferro, esse termo está se referindo a países que têm influência socialista na Europa, principalmente países do leste europeu. Então, olha só, o Kennan escreve um longo telegrama dizendo para o governo americano, cuidado com os soviéticos, a gente precisa conter esses caras. Daí, então, o Churchill fala também num discurso e diz, olha, gente, baixou uma cortina de ferro, os soviéticos estão isolando a Europa Ocidental da Europa Oriental. E depois, então, o presidente americano, o Truman, ele vai fazer uma doutrina, como a gente chama, que é a maneira como os Estados Unidos vão enfrentar os soviéticos na Guerra Fria. É a chamada doutrina Truman, e a doutrina Truman se baseia pela contenção. Contenção, que é a ideia que veio no telegrama do nosso querido George Kennan. Bom, talvez a pergunta que você esteja se fazendo agora é, e o que era, como é que funcionava essa contenção? Vamos ver aqui. Nesse próximo slide a gente consegue ter uma ideia. Doutrina Truman, tá vendo que está no quadradinho azul? Pega tua caneta, pega teu lápis e anota isso, viu? Isso aqui gosta de cair em vestibular. Doutrina Truman, conter o avanço comunista junto aos elos frágeis. Os elos frágeis são aqueles países, principalmente na Europa, que podem estar suscetíveis a serem dominados pela União Soviética. Lembra que na nossa definição de Guerra Fria, a gente falou que a Guerra Fria é um conflito indireto? Então, aqui, ó, os elos frágeis são os lugares em que esse conflito indireto vai acontecer, tá? Olha só, aqui no próximo slide, vocês vão perceber uma foto. E essa foto, sentadinho aqui, tá o nosso querido Truman. Aqui está um general americano chamado George Marshall. E sabe o que o Truman está assinando? Ele está assinando um plano chamado Plano Marshall. E aí, olha só como é que é a ligação de uma coisa com a outra. O Truman falou que tem que conter o avanço dos soviéticos. Ele falou isso com base naquele longo telegrama do Kennan. E agora talvez a pergunta que você se faça é, bom, mas se ele não vai pegar os tanques, aviões e vai invadir a União Soviética, como é que ele vai conter esse avanço soviético? Ele tem um plano, e é o Plano Marshall. Então aqui eu quero que vocês vejam no próximo slide a definição do que é o Plano Marshall. Também está no quadradinho, também é bom que vocês anotem, tá? Anotem isso porque o Plano Marshall é uma das coisas que você precisa saber para entender bem a Guerra Fria e o pós-Segunda Guerra Mundial. Olha só, é um plano americano de recuperação e reconstrução da Europa,
Qual que é o objetivo? Fortalecer o capitalismo ocidental. Veja que as palavras que eu destaquei foram recuperação e reconstrução da Europa. Os americanos entenderam que eles precisavam ajudar a Europa para poder fazer com que o socialismo não avançasse sobre a Europa. E aí você se pergunta, tá, então o Plano Marshall está falando que eles vão ajudar a recuperar e a reconstruir, mas como eles vão fazer isso e por que eles vão fazer isso? Nesse próximo slide vocês vão perceber o porquê e o como. Olha só, como? Restaurando regiões destruídas da Segunda Guerra Mundial. Removendo barreiras alfandegárias. Então, países europeus que quisessem vender para os Estados Unidos teriam as barreiras alfandegárias lá embaixo. Ou seja, os produtos desses países não pagariam altos impostos para que esses produtos entrassem nos Estados Unidos. Fazendo a Europa prosperar, fazendo a Europa ficar rica. Porque, na cabeça do Truman e do Marshall, se você faz com que a Europa fique rica, eles não vão querer fazer a revolução socialista. É o capitalismo. Pressupostos estão aqui. Fome e pobreza são as verdadeiras ameaças. O que os americanos estavam falando é o seguinte: o problema não é que o cara quer ser socialista. Na cabeça deles, o problema é: o cara está com fome, o cara não tem onde morar, o cara é miserável, ele vai precisar de alguma outra coisa, ele vai procurar alguma outra porta. Portanto, essa porta pode ser o socialismo. Se a gente não quer que isso aconteça, bom, a gente deve então fazer com que esses caras tenham dinheiro, que eles consigam prosperar. Outro pressuposto, benefício material e psicológico. Se eu estou dando dinheiro para aquelas pessoas, ou se eu estou dando condições para que aquelas pessoas consigam ter uma vida melhor, não só elas vão estar melhor, como elas também, na sua cabeça, vão se sentir melhor e vão se sentir mais gratas aos Estados Unidos. E aqui tem um ponto importante, que é a liderança moral. Os americanos achavam que se a gente faz esse movimento, os europeus vão olhar para a gente e vão dizer: ah, os Estados Unidos são uma boa nação, eles fazem o que é certo. Entenderam? O Plano Marshall tinha uma ajuda econômica, mas tinha um lado moral e psicológico. E talvez você esteja se perguntando, mas funciona isso? Da onde que eles tiraram essa ideia? Eles tiraram essa ideia da própria história. Lembra da Primeira Guerra Mundial? Bom, quando a Primeira Guerra Mundial acaba, os Estados Unidos são o grande produtor do mundo. 40% da produção mundial era americana, 85% dos carros do mundo eram produzidos nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não ajudaram a Europa. Os Estados Unidos não baixaram taxas alfandegárias para a Europa. E a Europa demorou muito a se reconstruir. E a Europa ficou ali tendo muitos problemas econômicos. E sabe o que aconteceu na Europa com problemas econômicos depois da Primeira Guerra Mundial? Surgiu o fascismo e o nazismo. Então os americanos aprenderam com a história que deixar a Europa ali miserável, quebrada, não ia dar boa coisa. E agora eles tinham ali o socialismo como grande ameaça. Portanto, os americanos aprenderam, vejam só, com a sua própria história, como agir nesse momento. E aí você se pergunta, mas essa liderança moral vale de alguma coisa? Vale de muita coisa. Você sabe que a Alemanha ela foi dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Tinha uma parte dela que era socialista e tinha uma parte dela que era capitalista. E houve uma fuga em massa dos alemães orientais para o Ocidente. O Stalin achava que deixar, por exemplo, Berlim dividida era uma forma dos capitalistas olharem como os socialistas viviam bem, como havia uma sociedade justa, e aí os alemães iam naturalmente querer ser socialistas. Mas ele não contava com uma coisa. Quando a União Soviética invadiu a Alemanha, soldados do Exército Vermelho fizeram barbaridades. Estima-se que mais de 1 milhão de mulheres alemãs foram estupradas. Portanto, os alemães não queriam saber nada do Exército Vermelho. Eles nem estavam abertos mais a ouvir o socialismo do Exército Vermelho, porque já havia perdido, os russos tinham perdido a liderança moral. E o que os americanos estão fazendo aqui é exatamente o contrário, é estabelecer uma liderança moral, é dizer, olha, nós estamos aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo isso até aqui. Se não entenderam, vão mandando as perguntas, que daqui a pouco o Otoniel vai vir com as perguntas de vocês. Vamos lá, no próximo slide,
a gente vai ver, então, a reação da União Soviética. Claro, se a gente está falando de uma guerra fria ideológica, os soviéticos não vão ficar parados vendo os americanos fazer esses planos todos. Então, a reação dos soviéticos veio de algumas formas. Primeiro, eles criaram esse Cominform, em 1947, que é um órgão que organizava a ação dos países comunistas. Então ele juntava também os países comunistas de certa forma. Em fevereiro de 48, os soviéticos vieram com um golpe na Tchecoslováquia. O que acontece? A Tchecoslováquia tinha sido um país que em 46 adotou a via socialista por eleição. Então, ela tinha o primeiro-ministro, tinha o gabinete e grande parte do governo, a maior parte do parlamento, eram membros do Partido Socialista. Então, democraticamente, o Partido Socialista tcheco chegou ali ao poder. Só que o tempo foi passando, a população não foi ficando muito satisfeita com o que o governo estava fazendo e haveria eleições novamente em 48 para o parlamento. E aí era claro que o Partido Comunista dessa vez não ia conseguir maioria. E aí o que a União Soviética fez? Apoiou o Partido Comunista para dar um golpe. E aí eles instauraram ali, então, na Tchecoslováquia, um regime socialista autoritário e não mais democrático como existia. Então os soviéticos também mostraram para os americanos que havia um limite e que se fosse preciso usar a força, eles iam usar a força. Aqui a gente tem também, em abril de 49, os soviéticos, saiu um S a mais aqui, o RSSSS, é só o RSS, tá? Os soviéticos testando, então, a sua bomba nuclear em abril de 49. Os americanos achavam que os soviéticos iam demorar uns 10 anos para conseguir uma bomba nuclear. Eles conseguiram em 4 anos. Grande parte disso por conta, vocês sabem, da espionagem que eles fizeram no Projeto Manhattan. Então, em 49, os soviéticos também tinham agora o mesmo poder dos americanos, de destruir o mundo se fosse preciso. E aí as guerras vão ficar mais complicadas. Vocês sabem o que o Stalin falou quando ele soube da bomba em Hiroshima, depois em Nagasaki? Ele falou assim: a guerra é uma barbárie, mas essa bomba é uma super barbárie. É o mundo da super barbárie. Pois é. Bom, em outubro de 49, os soviéticos ganham um outro ponto para eles, que é a Revolução Chinesa. A China também vira socialista com a Revolução do Mao Tse-tung. E aí, então, agora a China é um gigante ali na Ásia que também comunga das ideias socialistas e que, portanto, pode ajudar a União Soviética. Então, olha só, os americanos estão avançando com o Plano Marshall, com a ideia de que vamos ajudar a reconstruir a Europa, vamos ajudar a financiar a Europa, vamos ser líderes morais na Europa. Mas os soviéticos também estão avançando, mostrando que, se preciso, vão usar força e que agora tem grandes aliados consigo, como, por exemplo, os chineses. Então, a Guerra Fria está começando a esquentar, como vocês devem estar percebendo. Bom, aqui nesse próximo slide, a gente parte, então, para a segunda parte. Até aqui a gente falou do pródromo, da primeira parte, ou seja, do início, do nascimento da Guerra Fria. Agora a Guerra Fria já nasceu. Os americanos têm a bomba, os soviéticos têm a bomba, os soviéticos estão mostrando que querem, que se preciso vão usar força, os americanos têm a força econômica do Plano Marshall, a gente já tem tudo para começar a nossa Guerra Fria. Mas lembrem-se, se é Guerra Fria, o confronto é o quê? Indireto. E vai ser indireto mesmo, olha só. A gente percebe aqui alguns confrontos indiretos, todos eles pautados pela NSC 68. NSC é uma sigla em inglês para Conselho de Segurança Nacional. Tá? Os americanos têm um Conselho de Segurança Nacional, eles sentam ali o presidente, vocês já devem ter visto isso em filme americano, que senta o presidente, aquele monte de general, tal, uma televisão grande, eles ficam falando ali, olha, tal, o terrorista vai atacar, não sei o quê. Pois é, esse conselho chegou à resolução número 68, que dizia o seguinte: precisamos ampliar e revigorar a política de contenção. A política de contenção é aquela mesma, que nasceu com um longo telegrama e com a doutrina Truman. Só que o que eles estão falando agora é, a gente vai ampliar e revigorar, se for preciso. Por quê? Porque a Guerra Fria começa a esquentar. Porque a gente entrou agora na segunda fase da Guerra Fria, que é a confrontação.
tá? Então, olha só, primeira grande confrontação que a gente tem é a Guerra da Coreia, 50-53. Lembra que é conflito indireto? Pois é, Coreia, Segunda Guerra Mundial, ela tinha sido dominada pelo Japão. Na Guerra do Pacífico, os Estados Unidos ganham do Japão e pegam parte da Península da Coreia. Os soviéticos estão vindo do outro lado e ficam com a outra parte, a parte norte. A parte sul invadida pelos americanos, a parte norte pelos soviéticos. Paralelo 38 era o ponto de divisa entre os dois grandes exércitos. Só que o que acontece? A parte norte da Coreia quer atacar a parte sul para tornar toda a Coreia socialista. Então começa um conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, apoiado por Estados Unidos e União Soviética. Apoiados indiretamente, porque quem está na guerra são os coreanos. A guerra vai, vem, invasão de cá, invasão de lá, uma hora o Sul está na frente, uma hora o Norte consegue invadir, chega até a capital do Sul. Bom, o Sul consegue avançar e parece que o Sul vai conquistar toda a Coreia, vai eliminar os socialistas da Coreia. O Stalin, o chefe soviético, ele fica um pouco chateado, mas ele fala, quer saber, a Coreia nunca foi nossa grande preocupação, a gente está mais preocupado com a Europa, deixa a Coreia para lá. Só que quando ele fala, deixa a Coreia para lá, vem o outro grande aliado, esse sim, com muito interesse na Ásia, que é a China. E a China fala, não. Deixa para lá não, a gente vai ajudar a Coreia do Norte. E aí eles conseguem, junto com a ajuda chinesa, manter o paralelo 38 como ponto de diferença entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vocês já devem ter ouvido muito falar, devem ter visto muito na televisão, conflitos da Coreia do Norte, e sobre a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Pois bem, nasceu aqui na Guerra Fria, tá? É um grande primeiro conflito da Guerra Fria. Aliás, uma curiosidade é que essa guerra não acabou ainda, tá? Tem só uma paz, um armistício, mas então a guerra está suspensa tecnicamente, né? Mas teoricamente a guerra ainda existe. Bom, 52, a gente tem a intervenção na Guatemala. A intervenção na Guatemala, gente, é a primeira vez que a CIA vai usar daquelas operações especiais, cover actions, como eles chamavam. Então, assim, eles vão fingir uma coisa, vão se infiltrar e vão derrubar um governo que tinha sido eleito democraticamente do Jacobo Arbenz. Por quê? Porque o Arbenz era socialista. Ele nem era bem socialista, mas o Arbenz chegou ao poder e disse que ia fazer reforma agrária. E aí, para muitos, reforma agrária naquele contexto era ser socialista. E o pior, ele queria fazer reforma agrária em cima das propriedades de uma empresa americana chamada United Fruits, que era uma empresa que exportava banana, praticamente. E aí os americanos fazem o quê? A CIA se infiltra, acaba financiando um exército paralelo para derrubar o Arbenz. Eles usam um expediente que é muito interessante, que é a guerra psicológica. Eles montam uma rádio e eles transmitem um bombardeio falso da capital da Guatemala, como se as tropas estivessem ali chegando e atacando, e nada disso estava acontecendo, mas numa época que não tinha internet, não tinha nada, o que passava no rádio parecia ser verdade. E aí o exército do Arbenz ficou com medo, nossa, eles já estão bombardeando a cidade, então a gente não tem chance. E aí, então, o exército, apoiado pela CIA, conseguiu tomar o poder, tirar o Arbenz e acabar com essa ameaça socialista dessa empresa que produzia bananas, tá? Produzia bananas. E aí a gente tem a crise húngara e a crise do Canal do Suez. São duas grandes crises também, que são pontos importantes para vocês se lembrarem da Guerra Fria. No caso da crise húngara, os húngaros queriam mais liberdade, estavam dominados pelos soviéticos, queriam um socialismo um pouco mais aberto. Alguns estudantes começam isso, invadem uma rádio chamada Rádio Free, e aí não dá certo. Os soviéticos vêm e mostram novamente que eles não estão para brincadeira e que na sua área de influência eles vão fazer tudo para manter o socialismo como o Stalin queria e não o socialismo como qualquer um outro queria. Então esse é o primeiro ponto. A crise de Suez é um grande marco do fim da hegemonia britânica. O que acontece é que o líder egípcio, que era um nacionalista, e depois é preciso que vocês recordem um pouco desse contexto da descolonização afroasiática para
entender o Egito e para entender esse contexto? Bom, o líder do Egito, ele vai nacionalizar o Canal de Suez, que era propriedade de empresas francesas e empresas inglesas. E ao nacionalizar o Canal de Suez, ele impede que Israel tenha passagem por ali, e aquilo era muito importante para Israel. Logo, Israel, Inglaterra e França se juntam para invadir o Egito e tomar o Canal de Suez. E aí você deve estar se pensando assim, nossa, mas Israel, Inglaterra, França, coitado do Egito, não deu para eles. Não, não foi. Sabe por quê? O presidente americano na época, que já era um cara chamado Eisenhower, o Eisenhower falou assim, olha só, eu não quero um conflito ali, porque os soviéticos estão de olho nessa área também. E eu não quero mais preocupação com os soviéticos, eu já estou tendo problema na Hungria. Então é o seguinte, Inglaterra, França, Israel, sai daí. Americanos não vão apoiar vocês. E eles tiveram que sair. É por isso que a crise de Suez também marca meio que, assim, de maneira formal, a passagem do bastão da Inglaterra para os Estados Unidos. É a Inglaterra falando, a gente realmente não tem mais tanto poder assim. E os Estados Unidos falando, olha, quem manda no mundo agora é a gente. Então, os americanos, israelenses e franceses saem do Canal de Suez e o Egito consegue ficar com o seu canal, porque os Estados Unidos não queriam mais ruídos com a União Soviética naquele problema, naquela questão. Interessante isso, né? Bom, próximo slide, vocês vão ver aqui, tem o que é o Canal de Suez, tá? Então, essa parte aqui é a parte que interessava muito a Israel para sair do outro lado ali, e isso aqui tudo, então, foi nacionalizado pelo Egito, e aí as empresas francesas e empresas inglesas perdem o poder aqui. E aí você pode estar se perguntando, mas por que eram empresas francesas e inglesas? De novo, porque a gente volta lá na questão do imperialismo e entender que são essas nações que no século XIX vão estar mandando no mundo e em grande parte da África e da Ásia, tá? E é por isso também que os Estados Unidos ficam do lado do Egito, eles querem acabar com esse restinho, com esse resquício de poder europeu no século XIX. E ali a gente tem cenas da revolta dos húngaros durante a Guerra Fria. Bom, no próximo slide, a gente vai ver agora uma parte muito interessante da Guerra Fria, que é a corrida espacial. O que acontece? União Soviética e Estados Unidos começam uma corrida para ver quem vai ter domínio do espaço, porque ter domínio do espaço significava ter domínio da tecnologia. E aqui tinha uma questão moral também. Quem é mais apto, quem tem os melhores engenheiros, quem é mais inteligente, quem consegue chegar e dominar o espaço? Bom, quem sai na frente na corrida é a União Soviética. Então, só para definir, a corrida é essa corrida pela supremacia na exploração e tecnologia espacial, tá? Explorar o espaço e dominar a tecnologia espacial. Olha só, no próximo slide, vocês vão perceber aqui etapas dessa corrida, e vocês vão ver que quem sai na frente dessa corrida são os soviéticos. Como vocês vão ver aqui no próximo slide, a gente tem o Sputnik 1, Sputnik é um satélite, Sputnik em russo significa companheiro de viagem, então os russos lançam o primeiro satélite, e em novembro de 57 eles lançam o primeiro ser vivo no espaço, a cadelinha Laika. Eu não falei para vocês que tem um momento para o seu cachorro? Então, olha aí, mostra para o seu cachorro que o primeiro ser vivo a ir para o espaço foi a Laika. Olha que gracinha a Laika, mas infelizmente ela morreu, né? Porque ela foi e não voltou. Bom, próximos pontos da Guerra Fria. Próximos pontos da Guerra Fria, a gente tem aqui a criação da NASA, depois o primeiro cosmonauta, o primeiro homem a ir para o espaço, que é o Yuri Gagarin, e depois o segundo homem, e agora sim um americano, o Alan Shepard. Então, nessa corrida, até aqui, quem vence são os soviéticos, mas depois, como vocês sabem, os americanos, depois da criação da NASA, vão deslanchar, vão bem para frente e vão acabar conquistando a Lua, inclusive. Então, a corrida espacial está dentro desse contexto da nossa Guerra Fria, tá? Eu ouvi que a gente tem quanto tempo ainda? 5 minutos, então eu acho que é bom chamar o Otoniel com algumas perguntas, não é? Nosso querido grande apresentador Otoniel, que vocês já conhecem, né? Há muito tempo. Tá aqui ele. E aí, pessoal? Cara, que show, hein, Davi? Achei super interessante essa conjectura toda que você fez. E aí recebeu aqui duas questões bem legais aqui.
Aproveitando, porque o tema Plano Marshall, ele apareceu no Brasil, né? Esses dias comentaram sobre a questão do Plano Marshall e aí perguntaram assim, professor, pergunta aí para o professor Davi essa questão melhor do Plano Marshall. Então ele se viu como uma ajuda financeira. Primeira pergunta, segura aí. A segunda é sobre essa situação do socialismo. A questão é, e o socialismo? Porque muita gente também está com essa questão na cabeça ainda. O socialismo acabou, ele existe? São dois desafios aí para você. Nossa, difícil, hein? Difícil. Mas vamos lá, a ideia de Plano Marshall surgiu agora no Brasil na proposta de a gente fazer um plano, por exemplo, para se recuperar da pandemia. O Estado deve fazer alguma coisa para recuperar a economia depois de uma pandemia como essa? Então é nesse contexto que surgiu esse debate. E vem a ideia de Plano Marshall, porque o Plano Marshall é exatamente essa grande força de dinheiro que os americanos colocam na economia europeia para reconstrução, para universidades, para todo tipo de atividades, exatamente mostrando que em tempos de guerra, ali era uma guerra, a gente precisa, de alguma forma, ter uma ajuda do Estado ou uma intervenção do Estado, tá? Então, essa ideia que está por trás de ter Plano Marshall. É meio que comparar hoje o que a gente está vivendo como uma situação de guerra, e aí depois de uma situação de guerra dessa, com a economia que vai estar muito devastada também, será que vale o Estado entrar com um plano de intervenção? É uma pergunta, cada um aí tem uma resposta diferente. O socialismo morreu? Uns dirão que sim, outros dirão que não, tá? O socialismo que a gente está vendo aqui, ele é um socialismo de uma cara muito específica, que é a cara do Stalin, até esse momento, então é o stalinismo, tá? E aí, esse socialismo, ele tende a ser um socialismo muito autoritário. O que os socialistas de hoje dizem é que o socialismo não precisa ser assim, que o socialismo é um sistema que busca justiça social e que não precisa, e que melhor que não seja autoritário. Para esses, o socialismo ainda vive e ele ainda pode transformar a sociedade. Para os críticos do socialismo, não. Todo socialismo tende a ser autoritário e que, portanto, os dias do socialismo no mundo estão contados. Também é uma questão polêmica e que não tem uma resposta certa. Você pesquisa, você vê, você lê e você chega à sua própria conclusão. Cara, fantástico isso. Você percebeu, então, que com o contexto da Guerra Fria, a gente consegue ter uma compreensão do mundo hoje. Exatamente isso que o Davi falou, perfeitamente. Você vê que termos como Plano Marshall, fatores como socialismo, sempre vão vindo à tona. E é justamente aí a palavra-chave, contemporâneo. Então, quando você faz essa contextualização, fica tão claro para a gente o que aconteceu durante o período de Guerra Fria, né, Davi? E essa roupagem hoje. Exatamente esse ponto do socialismo que ele fala. Você viu que mudou até a roupagem de como se tem um conceito de socialismo. A gente precisa sempre que estuda a história, gente, entender que a história ela não está presa no passado. Ela não faz sentido nenhum se a gente não consegue olhar o tempo histórico no passado, entender o que aconteceu e aplicar na nossa vida hoje. Vocês lembram que eu acabei de falar aqui, o próprio Estados Unidos olhou para a sua história, aprendeu com a sua história, aprendeu com os erros da sua história, inclusive, quando no final da Primeira Guerra Mundial não quis saber da Europa, e agora na Segunda Guerra Mundial tem uma atitude completamente diferente. Então, olha só, a história pode ajudar, inclusive, a gente a olhar para os nossos erros, entender os nossos erros e depois consertá-los e fazer diferente. Agora, é claro que para isso você precisa ter espírito crítico, você precisa ler, ter argumentos, estudar, né? E é por isso que você está aí, mesmo em casa, com os seus livros, estudando, tenho certeza disso. Exatamente isso. Gostei demais dessa nossa integração aqui no final. Pergunta que você aí de casa mandou. Sempre você pode estar fazendo isso. A gente recebe aqui no nosso Twitter, né? Às vezes o aluno quer mandar abertamente, ele manda ali no privado, que a gente está sempre repassando ali. Bem, de antemão, então, agradeço demais aqui ao professor Davi por essa aula de história fantástica sobre Guerra Fria. E vamos relembrando que gostou? Toda terça e quinta nós estamos aqui ao vivo. Lembrando que o nosso foco de terça e quinta é justamente para o nosso preparatório do Enem, PAS, vestibulares em geral, que é pensando em vocês. Isso, meus queridos alunos aí no nosso ensino médio que estão em casa. Segunda, quarta e sexta, você sabe que são outros momentos, são outras áreas, anos finais, anos iniciais. Então aí você que está fazendo, sempre me perguntam aqui no Twitter, eu aqui sou do 7º ano, tenho que estar acompanhando direto? Você pode estar acompanhando, com certeza, mas segunda, quarta e sexta aqui vai ser esse foco
mas aberto para os nossos alunos dos anos finais e contação de história e muito mais. Aproveite cada momento, cada instante. Bem, segunda, quarta e sexta aqui, de 9 às 12, e também temos pela TV Gênesis, canal 24, dá para você sintonizar lá. O ao vivo, tudo direitinho, terça e quinta, ou pelo nosso YouTube. E as aulas que você perdeu, perdi alguma aula? Calma, lá no YouTube também, da Escola em Casa DF. Acompanhe a programação pelo nosso Twitter, @Escola em Casa DF, tá? E @TV Justiça também. O pessoal, nosso parceiro, está sempre ajudando. Reprise, opa, perdi alguma coisa, quero rever. Na verdade, você quer fazer uma revisão? Ótimo. De 13, tá? De 13 a 16 pela TV União, canal 11.1, beleza? E eu vou aproveitar, já que eu fiquei até inspirado aqui com essa questão, eu vou aproveitar e vou terminar aqui com vocês com uma frase que eu achei fantástica do Churchill, viu? Eu trouxe aqui uma frasezinha do Churchill sobre esse contexto, apesar, ele foi, como o Davi falou bem aqui, então uma frase dele que eu acho muito legal, que é essa: o sucesso não é o final, fracasso não é fatal, é a coragem para continuar que conta. Coragem, você que está em casa, para continuar seus estudos em momentos de pandemia, porque nós estamos aqui, fazendo a nossa parte por vocês. Coragem sempre. Vamos vencer isso juntos. Fique em casa, galera. Aproveite. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.